A paz do Senhor, meus irmãos. Então vamos mais um estudo aqui. Bênção ou maldição? A escolha segundo as Escrituras. Vamos começar aqui com uma parábola. As duas trilhas do viajante. Havia um viajante que chegou a uma encruzilhada no meio de uma longa jornada. Diante dele, dois caminhos bem sinalizados. Um à esquerda, com aparência sombria, pedras soltas e espinhos no trajeto. O outro à direita, embora simples, era limpo, iluminado e cheio de árvores frutíferas. Ao lado da encruzilhada, um ancião o esperava e disse: escolherás teu caminho. À esquerda parecerá fácil no início, mas te conduzirá à sede, fome e sofrimento. À direita, há desafios e disciplina no começo, mas há paz, provisão e vida no final. O viajante olhou os dois caminhos. Alguns que passaram antes riram do aviso e escolheram a trilha da esquerda, confiando no que os olhos podiam ver. Poucos, porém, confiaram na palavra do ancião e tomaram a trilha à direita. Os que escolheram o caminho da esquerda perceberam após um tempo que ele terminava em um abismo. Já os que seguiram pela direita encontraram fontes de água, descanso e, por fim, uma cidade dourada, onde havia alegria, amor e vida eterna. O ancião, que representava a voz de Deus, desapareceu, pois sua missão era apenas alertar sobre a escolha que molda o destino, bênção ou maldição. Deuteronômio 30:19 diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, que vos propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e tua descendência. Na caminhada da vida, Deus nos oferece algo precioso e livre-arbítrio. Cada escolha carrega sementes que irão florescer no futuro, seja em bênção ou em maldição. O caminho da bênção nem sempre é o mais fácil ou o mais atrativo aos olhos naturais, mas é o que está alinhado à vontade de Deus e à sua palavra. Quantas vezes, por orgulho, teimosia ou desejo de seguir nossos próprios caminhos, escolhemos trilhas que parecem boas, mas nos conduzem ao vazio, à dor e à destruição espiritual. O Senhor nos convida hoje a refletir: nossas decisões estão produzindo frutos de vida ou de morte? Pergunto: estou andando no caminho da obediência a Deus ou no caminho dos meus próprios desejos? E você? Essa pergunta também serve para você também. Estamos andando no caminho da obediência a Deus ou no caminho dos nossos próprios desejos? Decida-se hoje por Jesus, pela sua palavra, pela vida. Senhor, ilumine os nossos caminhos, dá-nos discernimento para escolher aquilo que vem de Ti, que nós jamais nos desvie do caminho da bênção, mesmo que ele pareça difícil. Livra-nos das ilusões que nos afastam de Ti e fortalece nosso coração para andar na Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos lá então, meus irmãos, para o estudo. Fundamento bíblico do princípio da escolha. Deuteronômio 30, de 15 a 20.
Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17 e Josué capítulo 24, versículo 15. O Deuteronômio de 30, 15 a 20 diz assim: Deus apresenta diante de Israel a vida e a morte, a bênção e a maldição. Como resultado das escolhas deles, vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus. Andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Se todavia o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes e se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje lhes declaro que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar e da qual vão tomar posse. Depois de atravessarem o Jordão, hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam e para que vocês amem. O Senhor, o seu Deus, ouça a sua voz, se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Gênesis capítulo 2, versículo 16 a 17, diz assim: No Éden, Deus já estabelece o princípio da obediência e da consequência, e o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Josué 24, 15. Escolhei hoje a quem se vais, uma decisão que define o destino espiritual. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Então, o que você escolhe? Escolhe o caminho do bem ou o caminho do mal? Pensa bem. Josué diz aqui o seguinte: eu e minha família serviremos ao Senhor. Josué está falando com o povo. Então Josué deu escolha. Ou vocês seguem Deus, ou vocês seguem quem? Qual Deus ou deuses que vocês vão seguir? Escolha. Cuidado, meus irmãos. Continuando o estudo. Conceito de bênção e maldição na teologia bíblica. Bênção, palavra hebraica, barak, significa prosperidade, plenitude, proteção, favor divino e bem-estar espiritual. Maldição, palavra hebraica, kelalá, significa julgamento, penalidade, retirada da proteção, consequência do pecado e desvio de Deus. A relação entre livre-arbítrio e a soberania de Deus. Deus é soberano, mas concede ao homem liberdade moral. A soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Romanos 1, 20 e 21. Pois, desde a criação do mundo,
Os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. O livre-arbítrio é suficiente para que o homem escolha a obediência, mas a salvação é pela graça, mediante a fé. Efésios capítulo 2, versículo de 8 a 9. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Efésios 2, 8 e 9, que deixa muito bem claro, meus irmãos, que Deus mandou seu Filho único. Nós temos essa graça. Deus nos deu o seu único Filho para morrer na cruz, para nos salvar. A graça, nós somos salvos pela graça, mas através da fé, conforme Efésios. Efésios, capítulo 2, versículo de 8 a 9. Deixa bem claro isso, que nós somos salvos pela graça, mas através da fé. Então, ou seja, se você não tem fé, infelizmente, não será salvo. Precise de fé, precise de acreditar na cruz. Precise acreditar que Jesus morreu na cruz. Ele pagou por todos os nossos pecados ali naquela cruz ali. Pense nisso. Será que você realmente tem fé na cruz? Continuando, as consequências espirituais da escolha, bênção, intimidade com Deus. Salmos de número 1, versículo de 1 a 3. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nossa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prosperará. Frutificação espiritual. João capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito frutos, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Proteção e provisão. Filipenses capítulo 4, versículo 19 diz assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Vida eterna, João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meus irmãos, nesses versículos que eu citei aí, de Salmos, João, Filipenses, Jesus, aqui o Espírito Santo aqui deixa bem claro que é somente Jesus que nos salva, tá certo? Somente Jesus que nos salva. Não é Maria, não é José, não é João, não é Pedro, não sou eu, não é padre, não é pastor, ninguém. É Jesus. É Jesus que salva. Então, nós temos de crer
na graça. Nós somos salvos pela graça, mas através da fé. Se você, meu irmão, não acreditar, fica acreditando aí que uma outra pessoa ou um santo que vai te salvar, negativo. Não adianta você orar para santo algum. Você tem que orar para Jesus. É pedir Jesus para a sua salvação. É somente Ele que salva. E é o que nós vamos ver agora, meus irmãos. O papel de Jesus na quebra da maldição. Cristo se fez maldição por nós. Gálatas 3,13. Cristo nos redimiu na maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, libertando-nos da condição da lei. A nova aliança, a bênção é acessível pela fé em Jesus e a maldição é rompida quando há arrependimento e conversão. A nova aliança, a bênção é acessível pela fé. Acessível pela fé em Jesus. Então, primeiro ponto, fé em Jesus. Tá certo? Fé em Jesus. Mais ninguém. Fé somente em Jesus. E a maldição é rompida quando há arrependimento e conversão. Então, a partir do momento que nós temos fé em Jesus, arrependemos de tudo que nós fizemos, nós somos convertidos. Conversão, nós somos convertidos. Nós somos convertidos, entendeu? Então, somente Jesus. Nada mais, somente Jesus. Pense nisso. Apenas Jesus. Aspectos práticos para a igreja hoje. A pregação precisa incluir o chamado à decisão. É necessário ensinar sobre as consequências espirituais da desobediência e os benefícios da obediência. A escolha pela bênção não é apenas um ato, mas um estilo de vida diário da submissão e à vontade de Deus. Então, meus irmãos, Jesus nos chama para sermos convertidos. A partir do momento que nós somos convertidos, nós somos salvos. Aqui eu não estou falando do batismo não, mas a questão é, o batismo salva? Não, o batismo não salva. Não adianta batizar, somente batizar. Quer dizer, somente batizar, nós temos que batizar. Deus nos deu duas ordenanças. Apenas duas ordenanças. A primeira é o batismo. E a segunda ordenança é a Santa Ceia. Então, para que participamos da Santa Ceia, nós temos que batizar. Mas salva? Não, não salva. Mas ali é a entrega, que na realidade que você está convertido. Você crê realmente na cruz e foi convertido. Por isso que você está sendo batizado. Imersão. O batismo é pela imersão. De acordo com a Bíblia, esta é o batismo que Jesus pregou. E Jesus foi batizado. Jesus foi imergido. Assim somos nós. Nós somos imergidos para ser batizados. Então, a partir do momento que nós mergulhamos dentro da água e voltamos, nós morremos pelo homem pecador.
e ressuscitamos para uma nova vida. A partir daquele momento ali, na cruz, nós somos crucificados. Nossos pecados, ou melhor, nossos pecados são crucificados junto com Jesus ali, no batismo. Se você realmente crê, a questão é essa. É por isso que muitas igrejas aí batizam pessoas mais adultas, justamente por causa da conversão. E para batizar, nós temos que ser convertidos, meus irmãos. A questão é essa, nós temos que ser convertidos. A partir do momento que a gente é convertido, nós somos salvos. Nada contra, cada um tem um modo de pensar, cada um tem um modo de entender. Mas eu não concordo muito com o batismo de bebê. Porque aquela criança, ela não sabe nada. Ela nem sabe por que está sendo batizada. Ali o pai e a mãe que são responsáveis ali para conduzir o filho ali no caminho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por isso que eu não concordo, porque a partir do momento que nós somos convertidos, ou seja, a nossa consciência entende que somente Jesus pode nos salvar, aí sim, a partir daí nós podemos aí já caminhar aí para sermos batizados. Até então aí, infelizmente, para mim, o batismo aí não tem nenhuma validade. Apesar que o batismo não salva, isso é claro, o batismo não salva. Então, mas mesmo assim, o batismo, para ter uma validade, a pessoa tem que estar consciente de que ele é convertido. Você está entendendo? Então, bênção e maldição. Qual o caminho que você quer? Você quer seguir bênção ou você quer seguir maldição? Lembra da parábola que eu citei acima do viajante que chegou e o ancião falou com ele assim: olha, tem dois caminhos. Tem um caminho aqui mais difícil, mas lá na frente tem sua vitória. E todo caminho que não tem muita, como é que eu vou dizer assim, muitas dificuldades, mas lá no final tem um abismo. E aí? Qual caminho você vai escolher? O da esquerda, que lá no final lá tem um abismo, ou da direita, que lá na frente lá tem a vida eterna, tem a glória de Deus, hein? Faz a sua escolha, meu irmão. Fica na paz.